3 perguntas relacionadas à juventude cristã. Oi, eu sou o Cauã. Oi, eu sou a Giovana. E nós somos jovens cristãos. Como você lida com as tentações e pressões desse mundo? Eu acho que é muito sobre você saber onde os seus olhos estão voltados, para onde seus olhos estão voltados, né? Porque muitas vezes, principalmente na juventude, alguns jovens eles querem viver uma vida com Cristo, mas com os olhos voltados para qualquer outra coisa que não seja Cristo, né? Então eu acho que é muito sobre aonde você está colocando seu coração, se ele realmente está em Cristo, nas coisas do Evangelho, ou se ele está no mundo. Eu acho que a primeira coisa é a gente entender que realmente as tentações e as pressões existem. Sim. Principalmente, eu acho que no nosso ambiente do dia a dia, com os nossos amigos, seja na escola, seja na faculdade, seja com família, entendeu? Então a gente tem que saber que vai ser difícil, entendeu? Viver com Cristo não é sinônimo de facilidade. Perfeito. Então é a gente saber, como que a gente vai se comportar, entendeu? A gente tem que se manter com Cristo independente das circunstâncias, entendeu? Então realmente é difícil. Muitas vezes as pessoas elas não vão concordar com aquilo que a gente fala, mas isso não é motivo pra gente se retrair e deixar de falar aquilo que a gente vive, deixar de falar aquilo que a gente acredita, entendeu? Sim. É falar de Cristo a todo custo. Perfeito. É errado se divertir, ficar ou ir à festa sendo cristão? Eu acho que a primeira coisa é a gente entender o que é o se divertir, né? Porque você ficar e ir à festa também é o se divertir pro jovem mundano, né? No conceito cristão que a gente fala. Então, assim, o divertimento... Eu fui uma jovem que há 2 anos atrás eu ia em festa, eu ia em rolê, mas que agora eu vivo pra Cristo e o meu estilo de vida é totalmente diferente. E hoje eu vejo que eu sou realmente feliz, entendeu? Eu encontrei o verdadeiro divertimento, entendeu? E eu não preciso beber, eu não preciso ficar com pessoas, muitas pessoas têm relações sexuais com pessoas que você nunca viu na vida, entendeu? Então, assim, é óbvio que essas coisas que eu citei, por exemplo, você beber até você ficar bêbado, você virar à noite, entendeu? Óbvio que não convém pra Cristo, porque você não tá glorificando o nome dele, você só tá cada vez mais se destruindo, entendeu? Tanto fisicamente quanto espiritualmente, entendeu? Então, assim, agora, se você é um cristão, que você vai, por exemplo, numa festa de pessoas, dos seus amigos que não são cristãos, o fato de você estar lá não significa que você não é cristão, entendeu? Dependendo do que você está fazendo, entendeu? Você não tá se adequando aos padrões de vida daquelas pessoas. Mas se você tá lá pra glorificar o nome de Cristo, entendeu? Ser exemplo no meio dessas pessoas... Ser luz, né? Sim, aí sim. É isso que Jesus fala, pra Sim. gente ser luz em meio às trevas. Sim. Ele não fala pra que a gente seja luz e esteja separado, mas pra que ele seja luz, pra que a gente seja luz em meio às trevas, né? A gente Sim. tem que estar inserido nesse mundo, sabendo dos limites. Eu acho que o melhor exemplo que eu tenho se é errado se divertir, ou ir a festas, ou ficar com pessoas, é o meu eu antes e depois de Cristo. Porque apesar de eu ter me tornado cristão, eu acho que eu me divirto muito mais do que eu me divertia antes. Por mais que eu fosse uma pessoa feliz antes, feliz entre aspas, hoje eu sou feliz de uma forma verdadeira, né? Que a gente é do mesmo grupo de jovens e a gente vive uma vida constante juntos e a gente tem um divertimento ali muito dividido e a gente sabe o quanto que é bom isso, a comunhão com os nossos amigos. Que aí muita gente, e aí abre mais uma aspas em relação à amizade com pessoas não cristãs, que é justamente sobre você ser luz nesses lugares. Ser sal e luz, sal para deixar aquele lugar ali temperado, diga-se de passagem, e luz para iluminar aquele lugar. Então, não tiro nada do que você falou, concordo 100%. E, mais uma vez, sobre onde seus olhos estão voltados. Total. Porque não adianta você, cristão, ir à festa e não estar com seus olhos voltados a Cristo. Ainda bem que eu parei de falar. Olá. Oi, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, e você? Tudo jóia? É importante ser um jovem cristão que influencia na juventude? Eu acho que... Acho não, tenho certeza. Nós dois somos, com muita modéstia, exemplos disso. Né? Você é um exemplo para mim, eu sou um exemplo para você nessa influência que a gente tem em relação na vida dos nossos amigos mesmo. Não precisa estar alcançar pessoas muito longe. Que no começo, quando eu comecei a evangelizar nas redes sociais, eu tinha um pouco de vergonha. E hoje eu puxo as estatísticas, eu vejo que os vídeos que eu faço alcançam países de outro continente que eu nunca imaginei alcançar. E aí eu entro numa virtude muito interessante, que ser um jovem influente não é fazer as suas vontades, mas sim a vontade de Deus. Porque muitas vezes a pessoa quer ser um jovem influente para influenciar coisas que são da sua própria vontade, muitas vezes da carne, e esquecem de influenciar para as coisas de Deus. Então ser um jovem influente na sua escola, na sua casa, com seus amigos, nas festas, é muito importante. Você não pode ser um cristão omisso, você tem que ser um cristão 100% ativo, influenciando os outros. Sim, total. E assim, eu falo que a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi ter aceitado a Cristo na minha adolescência, Sim. entendeu?
Porque muitas pessoas, elas querem curtir a vida, entendeu? E só se Cristo realmente existe, eu vou aceitar ele depois. Mas não existe isso. Se você realmente entende que Cristo é real, você tem que aceitar ele o quanto antes, entendeu? Aderir ele pro seu estilo de vida, entendeu? Então eu que vivencio uma juventude cristã, eu quero influenciar os meus amigos jovens também a conhecerem Cristo nesse momento da vida, entendeu? Porque eu acho que a adolescência é uma fase que a gente é muito movido pelas nossas influências, pelos nossos hormônios, entendeu? Então a gente faz muitas coisas que não convém e que talvez mais pra frente a gente se arrependa, independente de Cristo ou não, entendeu? Então eu acho que quanto antes a gente conhece Cristo, melhor, entendeu? Então a gente não pode ir deixando pra depois. Eu acho que ainda mais no mundo em que a gente vive hoje, que é um mundo totalmente caótico, entendeu? A gente vê esse mundo hipersexualizado principalmente, entendeu? Com muita violência, uso de drogas, bebidas, enfim, Sim. muitas coisas, um mundo caótico. É muito importante Cristo estar no meio, entendeu? E fazer com que essas pessoas, esses jovens, sejam completamente transformados para a honra e para a glória de Deus. Então é importante, sim, existirem jovens cristãos, como tem cada vez mais existido, né? Eu acho que essa onda está crescendo bastante, para que a gente combata esse mundanismo que tem crescido cada vez mais também. Eu acho que a conclusão dessas 3 perguntas, para você que é jovem cristão e para nós, é que nós estamos no auge da nossa vida para se entregar para Cristo. Porque, de fato, a gente estava conversando antes que antes de fazer meus 18, antes de me converter, quando eu fizesse 18 anos, eu queria fazer a maior festa do mundo, com muita bebida, com muitas coisas erradas. Mas hoje eu vejo o que eu realmente quero, que é, de fato, glorificar Deus nesses meus 18 anos, que eu tenho 1 ano e pouco de convertido, e vejo quanto foi intenso, né? Justamente porque eu tenho disponibilidade, saúde e tempo para glorificar a Deus nas minhas atitudes, na minha vida em si. Então, se você é jovem que está assistindo esse vídeo, não perca tempo e também não tenha medo. Se entregue 100%, não se entrega 50%, não entrega só 20%, não entrega só no domingo, entrega todos os dias da sua vida. Segunda a segunda, os 365 dias do ano, todos os dias que você tiver para respirar, entregue a Deus. Eu tenho a certeza que é a melhor atitude que você pode tomar. E assim, o que eu falo pra vocês é que, de fato, não deixa pra depois. Se você sente esse chamado no seu coração, se entrega, entendeu? Vai fundo, vai com profundidade e intensidade, porque eu tenho certeza que você não vai ficar sozinho. Quando eu me converti, um dos meus maiores medos era ficar sozinho nessa caminhada, entendeu? Porque eu praticamente não tinha amigos que pensavam dessa forma, por isso mesmo que eu andava com eles, entendeu? Não que eu me afastei dos meus amigos, entendeu? Mas que agora eu tenho muito mais amigos que têm os mesmos princípios e pensamentos que eu, entendeu? E Jesus nunca permite que a gente fique sozinho. E é isso, a melhor escolha da vida que você pode ter. É isso. Não vou fazer assim, não. Você vai fazer como? É que eu fiz assim, ó. Eu vi. Eu não sou humano. Não, acabou já. Bom. É? Ué.